Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 9, onde se lê: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Bom, queridos, vamos estudar aqui a primeira parte desse verso, que diz que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, né? Enviando o seu Filho unigênito ao mundo. Bom, queridos, existe um problema, né, na relação Deus-ser humano, na sua concepção, no início, né? Deus, quando criou Adão e Eva, né, Adão e Eva não conheciam Deus, né? Eles se relacionavam com Deus, conversavam com Deus, mas Deus era um ser absolutamente misterioso, né, queridos? Adão e Eva haviam sido criados, mas com que objetivo? Com que propósito, né? Se Adão e Eva começassem a pensar, ficava difícil, né, saber e estabelecer uma relação de confiança com Deus, porque realmente não sabiam o que esperar dele, não sabiam o que Deus poderia fazer com eles, né, qual o motivo de Deus ter criado, né? Será que Deus os criou por mera diversão? Será que Deus os criou e os mataria logo em seguida por capricho, né, por se cansar deles? Será que Deus criou como um cientista, né, cria, né, um robô? Com qual objetivo? Por que Deus criou? O que Deus sentia em relação a Adão e Eva? Né, por mais que Deus provavelmente usava as palavras mais gentis e falasse para Adão e Eva e declarasse, né, o carinho que tinha por eles, né, o amor que tinha por eles, eram palavras, né, queridos? E palavra, né, imagina que na verdade Satanás tivesse criado Adão e Eva. Satanás poderia estar ali colocando eles no jardim, né, cuidando deles, falando coisas boas, para só depois, né, fazer coisas horríveis com eles. Então, Adão e Eva, eles estavam num ambiente um pouco cinzento, né? Eles não sabiam o que esperar, queridos. Eles não tinham prova alguma do que Deus sentia por eles, a não ser meras palavras. E veja, a queda, né, de Adão e Eva propiciou isso, queridos. Que Deus manifestasse o seu amor entre nós. Como foi que Deus manifestou o seu amor entre nós? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Deus se fez carne na pessoa do seu Filho e entrou na terra para demonstrar o seu amor. Demonstrou o seu amor como, queridos? Passando por uma prova extrema, sofrendo o que só o extremo do amor poderia sofrer em prol de outro, né? A gente conhece diversas histórias quando um bebê, uma criança, cai num fosso de um leão, de um jacaré, e o pai ou a mãe não pensam duas vezes, se atiram no poço para salvar a criança, né? Esse é o extremo do amor, né? As outras pessoas não fazem isso, né? Elas gritam por socorro, jogam pedra, jogam pau, mas elas não vão arriscar a própria vida. Arrisca-se a própria vida ou passa-se por um sofrimento extremo quem realmente tem um amor profundo, e mais do que um amor profundo, né, queridos? Um amor que mexe com as entranhas do ser. Um amor que vem lá de dentro, um amor que move todo o interior, todo o ser da pessoa. E é isso que nós vemos em Deus. É isso que ele fez em Cristo. Lá em Romanos 5,8 diz que Deus demonstra o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Veja que é interessante, queridos, que Deus não apenas morre por nós num sacrifício extremo, numa morte das piores possíveis, pior do que você entrar num fosso de um leão e ser devorado, num fosso de um jacaré e ser devorado. A cruz é muito pior que isso, porque é um sofrimento prolongado. Quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, nós entramos em detalhes sobre isso, mas é uma morte demorada e extremamente dolorida. Você era ferido em todos os aspectos do corpo. E Deus fez isso por nós, e além de tudo,
nós não merecendo isso. Deus fez isso por nós quando ainda éramos pecadores. Veja, o apóstolo Paulo ainda diz, olha, por uma pessoa boa, às vezes alguém até se anima, né, a morrer. Agora, por uma pessoa má, não, aí não. Mas Deus fez exatamente isso. Eu e você, nas nossas inúmeras falhas, Deus conhece perfeitamente quem nós somos, sabendo que nós somos pecadores, sabendo todos os nossos defeitos. Deus conhece todos os seus defeitos e ainda assim se sacrificou por você. Então ele demonstrou o seu amor morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. É por isso que em João 3,16, né, um versículo tão conhecido das Escrituras, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, não é um amor pequeno, um amor elevado, não, é um amor sem limites. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, aquilo que Adão e Eva não tinham certeza absoluta, por mais que quisessem crer naquilo, por mais que Deus falasse, eles não tinham a certeza, não tinham a comprovação concreta. Havia a palavra, havia os gestos, mas será que havia realmente um amor das entranhas, do ser, do interior, do profundo? Hoje eu e você sabemos disso. Porque Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele fez o que nós não faríamos por ele. Ele fez por nós o que dificilmente um ser humano faria por outro. Até um pai ou uma mãe faria por um filho. Muito dificilmente. E ele fez o extremo. A Bíblia diz que ainda que uma mãe abandone um bebê que ainda mama, nosso Deus jamais nos abandonará. Esse é o amor dele por nós e ele está demonstrado por nós, para nós. Às vezes eu me pergunto, né, queridos, quando nós entrarmos na glória, estaremos num estado de perfeição, né, um estado com Deus, mas eu sempre me pergunto, peraí, mas Adão e Eva também estavam nesse estado de perfeição, um estado de contato com Deus, onde não havia qualquer mal no mundo, não havia morte, não havia sofrimento, não havia pecado, e ainda assim eles pecaram, né, queridos? Mas isso também, queridos, por quê? Porque eles não tinham essa certeza desse amor de Deus. Por isso que Satanás, a serpente, conseguiu enganá-los. O que a serpente disse para Adão e Eva? Olha, ele não quer que você coma aqui desse fruto, porque se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E ele não quer que vocês sejam iguais a ele, né? Ele está podando vocês, ele está coibindo vocês, está impedindo de vocês de serem tão grandes como ele. Colocou uma semente de dúvida no caráter de Deus. Olha, ele não ama vocês, não. Ele está aí manipulando vocês, não deixando vocês crescerem, não deixando vocês atingirem todo o potencial de vocês. E Adão e Eva não tinham certeza do caráter de Deus e por isso aquela semente de dúvida produziu o que produziu no coração deles. Agora me diga, Satanás pode fazer isso conosco agora? Olha, na verdade, Deus, ele não ama vocês, ele está tentando enganar vocês, está tentando... Peraí, ele morreu na cruz por nós. Ele deu a prova máxima de amor que qualquer um poderia inventar. Não tem como você exigir mais de Deus do que ele fez. Não tem como. Não existe sacrifício maior. Não existe prova maior de amor que Deus poderia nos dar. Ele fez o extremo, a perfeição completa, a demonstração cabal de que nos ama. Não resta dúvida. Não existe argumento contra, não existe nada que possa desmanchar ou macular o que ele fez por nós. Ele verdadeiramente nos ama. E é por isso que Adão e Eva poderiam cair, sim, porque havia essa possibilidade de dúvida. Agora entre nós não há. Quando entrarmos na glória, nós saberemos com quem estaremos. Nós saberemos que Ele nos ama verdadeiramente. Estaremos seguros e não haverá qualquer dúvida, não haverá possibilidade de dúvida. E por isso, estando perfeitos, continuaremos perfeitos, porque não haverá, na liberdade que teremos, que ainda assim na glória teremos liberdade, porque o amor precisa de liberdade, precisa de escolha, mas dia após dia,
todo santo dia, todos os segundos da eternidade, nós escolheremos amar a Deus, porque nós teremos a certeza absoluta, total, de que Ele nos ama. Por quê? Porque Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Essa é a obra da cruz, queridos. É a obra do amor de Deus por mim e por você. Um amor que nos constrange, um amor que nos transforma, um amor que realmente nos permite amar sem medo e a confiar em Deus sem medo. E é por isso que não importa as circunstâncias, não importa o que venhamos passar nessa terra, nós podemos confiar no amor de Deus, porque Ele manifestou esse amor, Ele demonstrou esse amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Você é muito amado, queridos, e isso foi demonstrado, provado e manifestado. Deus te ama e me ama. Que maravilhas, queridos, que maravilhas, Senhor. Obrigado, nosso Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.